As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje estou gravando essa conversa diretamente de Austin, no Texas, onde acabou de acontecer o South by Southwest, o SXSW. A ideia desse episódio, então, é falar sobre as principais tendências que a gente observou por aqui e que precisam estar no seu radar. A maioria de vocês já conhece esse festival, inclusive a gente tem episódios sobre as duas últimas edições aqui no podcast, de 2023 e 2022, mas para quem não conhece, o South by é um festival de tecnologia, inovação e cultura que acontece todo ano aqui em Austin, desde 1987, e hoje se tornou uma das maiores referências globais desse tipo de evento. São milhares de pessoas que viajam de todos os cantos do mundo para conferir em primeira mão a apresentação de grandes nomes do mercado, como o do chefe do ChatGPT, Peter Deng, falando sobre o futuro da inteligência artificial, da futurista Amy Webb lançando seu aguardado reporte sobre macrotendências, entre tantos outros executivos e pensadores que passaram por aqui na edição desse ano. E nessa conversa, a ideia é trazer insights desses conteúdos, mas também tentar ir além do óbvio e decifrar qual é o zeitgeist, o espírito do tempo, diante de tantas ideias expostas por aqui. Naturalmente, como vocês podem imaginar, o tema que tomou conta do festival foi inteligência artificial, mas com discussões que vão muito além do ChatGPT ou de outras ferramentas de IA generativas. E aí, só lembrando, né, IA generativa, diferente da IA preditiva, que já existe em diversos produtos que a gente consome há muito tempo, como buscadores, os algoritmos das redes sociais, etc., é uma ferramenta que, além de classificar, entender os dados, entender os padrões, ela consegue criar novos dados a partir disso, como textos com ferramentas como o ChatGPT, imagens com ferramentas como o Midjourney, vídeos com ferramentas como a Sora, a nova aposta da OpenAI, entre diversas outras possibilidades que estão sendo exploradas. A gente explicou isso muito bem no primeiro episódio do ano com o Joe Cortez. Vale a pena ouvir depois, quem tiver interesse, eu vou colocar o link no descritivo aqui desse episódio. Para além da IA generativa, então, o que me chamou a atenção foi muita gente falando sobre AGI, que é a inteligência artificial geral, um tipo de IA que pode ter um desempenho tão bom ou melhor que os humanos em uma série de tarefas cognitivas. E aí eu destaco falas como o do Shane Legg, cofundador e cientista-chefe de AGI na Google DeepMind, o cara que cunhou esse termo de AGI, que acredita que existe 50% de chance de termos uma inteligência artificial geral já em 2028. Já o VP da organização de AGI da Amazon, Vishal Sharma, diz imaginar um mundo onde teremos AGI extremamente personalizadas para cada indivíduo. Esse tema foi destaque também no painel Como tornar a AGI benéfica e evitar um apocalipse robótico, que contou inclusive com a presença da Desdemona, uma robô humanoide criada pelo David Hanson, que é um dos pais também desse conceito. E diante de tantos avanços tecnológicos, para mim a tônica do festival, ou pelo menos uma pista forte do zeitgeist que a gente está procurando aqui, girou em torno do paradoxo entre tecnologia e solidão, e da importância da intuição e de tudo aquilo que nos destaca enquanto humanos para navegar pelas incertezas e mudanças cada vez mais rápidas do futuro. Diversos painéis chamaram atenção para a epidemia da solidão que existe no mundo hoje, apontando que a tecnologia nos conecta mais do que nunca, mas aqui nos Estados Unidos mais de 20% da população se sente solitária. E no Brasil esse dado não é muito diferente. Só para dar uma ideia do impacto dessa epidemia, o cirurgião-geral dos Estados Unidos emitiu um alerta de saúde sobre solidão, equiparando a desconexão social ao risco de fumar 15 cigarros por dia. Diante disso, soluções tecnológicas como a da empresa Intuition Robotics, que desenvolve acompanhantes baseados em inteligência artificial, por exemplo, para pessoas que perderam seu companheiro ou sua companheira de longa data, dividiram opinião por aqui. Um dos painéis sobre o tema defendia que nos próximos anos a IA vai além de apenas uma assistente para passar a satisfazer as nossas necessidades emocionais. Meio assustador, né? E ainda sobre esse olhar humano para a tecnologia, alguns painéis chamaram a atenção para a importância da intuição para se destacar em um mundo onde todos teriam acesso à mesma tecnologia e aos mesmos conjuntos de dados. Afinal, como dizia Nietzsche, há mais sabedoria no seu corpo do que na sua filosofia mais profunda.
Alguns outros temas que eu achei muito forte por aqui, que a gente pode falar um pouquinho mais ao longo da conversa, são neurotecnologia e BCI, a interface cérebro-máquina, biotecnologia, especialmente a partir de avanços do CRISPR, que é uma tecnologia de edição genética que foi aprovada no final do ano passado no Reino Unido e aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez para o tratamento de doenças específicas e tem sido aplicada também no setor de alimentação como uma alternativa aos transgênicos, para criar alimentos resistentes às mudanças climáticas e melhorar ainda aspectos relacionados à nutrição e sabor dos alimentos. O uso de psicodélicos para curar traumas, aumentar a criatividade e outras questões relacionadas à saúde mental também foi muito falado. Tinha muita coisa sobre Creator Economy, inclusive uma trilha específica sobre esse tema, painéis sobre transformação digital, trazendo tecnologias para a indústria 5.0. Enfim, muitas tendências, mas vale destacar também que o SXSW vai além dos conteúdos. O festival como um todo é uma experiência com feiras de novos produtos, inúmeras ativações de marca, shows pela cidade toda e muito mais. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, um pedido rápido para você, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro dos novos episódios. E se você gostar, por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou uma curtida, onde você estiver ouvindo, e compartilha também com um amigo ou amiga que você acha que possa se interessar, beleza? Isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bom, voltando para o nosso papo, eu acho que vale fazer uma pequena ressalva aqui, que inevitavelmente essa conversa vai estar enviesada com relação aos conteúdos que cada um aqui conseguiu absorver até agora, lembrando que o festival acabou de terminar. Mas, dito isso, quem está aqui comigo, certamente com a cabeça fritando ainda depois de tanta coisa, é a Maria Isabel Cherry, gerente de conteúdo e inovação empresarial da Casa Firjan. E aí, Bebel, tudo bem? Tudo bem. E o Franklin Costa, fundador da OCLB, empresa de consultoria, curadoria e design de experiências, que tem entre seus projetos mais recentes o planejamento da plataforma de inovação do Itaú Unibanco, a curadoria e produção de conteúdos sobre conferências de inovação, como o SXSW e o Web Summit, e a curadoria da Casa São Paulo, um dos destaques da edição desse ano do festival. E aí, Franklin, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer finalmente estar aqui nesse podcast que eu escuto sempre. Eu já sigo, já dou estrelinha, então vamos nessa. Boa, maravilha, uma honra ter sua presença aqui, cara, obrigado pela disponibilidade. E, bom, queria começar então, assim, eu já dei uma ampla abertura aqui, né, sobre alguns dos temas que mais me chamaram a atenção. Eu queria ouvir na opinião de vocês, quais foram os temas que mais chamaram a atenção de vocês, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês colocariam alguma coisa diferente, quais foram as impressões gerais sobre as tendências que foram expostas por aqui. A gente pode começar com você, Bebel? Claro. Bom, acho que realmente, assim, a inteligência artificial foi o tema da vez, era até piada, né, os palestrantes assim, gente, eu sei que vocês não aguentam mais ouvir falar disso, mas, assim, não tem como não falar, até porque, assim, ele é muito transversal, né, então, era assim, né, e aí o futuro e aí preenche aqui, né, então, indústria, medicina, alimentação, transporte, solidão, espiritualidade, criatividade, humanidade, então, assim, isso acho que foi realmente o tema da vez. Dito isso, uma coisa que me tocou, que eu acho que é um tema que vale, né, ser destacado, é a arte e a ciência, né? A gente está ali falando de tecnologia, né, a inteligência artificial, mas eu achei muito legal que eu vi permeando a questão da arte. E eu acho que isso já foi visto na palestra de abertura, né, que já, né, não é à toa, ela configura um pouco o tom ali, né? E a palestra de abertura foi Explore o Espaço e a Poesia. E ela foi com a NASA, né, que estava lá a diretora da divisão de ciência planetária da agência, e a poeta Ada Limon, que é uma poeta laureada lá dos Estados Unidos. E aí foi muito legal que a Ada ela foi convidada para escrever um poema que vai estar gravado na sua própria letra na parede da nave espacial que vai explorar a segunda lua de Júpiter, que é a lua Europa, que parece que atualmente é um dos lugares mais promissores de ter condições favoráveis para algum tipo de vida fora da Terra, né? E aí, acho que uma coisa... Gente, eu me emocionei nessa palestra, assim, dei uma choradinha, porque foi muito linda, assim, ela leu a poesia no palco, sabe? E aquele mix ali foi realmente muito especial. E elas trouxeram uma coisa que me marcou, né? Elas falaram assim, a poesia tem muita relação com o desconhecido. A poesia entrega o desconhecido, né? Então você não sabe onde está indo com a poesia. E do mesmo modo, a ciência é parecida com a arte, né? Então a ciência também, se soubéssemos todas as respostas, não seria ciência.
Então, eu achei isso muito, muito legal. E aí, linkando com isso foi a palestra de abertura, né? E aí eu fui numa palestra ontem, já quase no fechamento, que também teve muita relação com arte e tecnologia. Ontem, quinta-feira, né? Só lembrando, a gente está sexta-feira, último dia do Festival de Conteúdo. Exatamente. Eu já estava com o cérebro fritando, né? Mas teve uma palestra que teve um nome já super provocativo, né? Renascença Robótica, o amanhecer da inovação humanoide, e que teve como anfitrião o Yemi AD, que é um multiartista tcheco-nigeriano que trabalha com arte e tecnologia, e que, só um parênteses, uma curiosidade legal, ele vai ser um dos primeiros artistas que vai para a Lua, com um projeto chamado Querida Lua, Dear Moon, que é um projeto financiado por um bilionário chinês, que vai levar 10 artistas para uma viagem turística à Lua. Então, ele era o anfitrião dessa sessão, e junto a ele estava o CEO do Apptronic, que é a empresa que cria robôs humanoides, e a grande atração era o Apollo, que era um robô humanoide, e eles fizeram assim, esse robô fez várias gracinhas, até dançou com o Yemi. Então eu achei legal isso, porque afinal, assim, né, a gente quando está falando de inovação, de futuros possíveis, isso tem absolutamente tudo a ver com arte, porque inclusive muitos estudos futuros começa ali num processo de imaginação, de criação, né, na ficção científica, né, nos filmes, nos livros. Então, eu gostei muito disso, assim, para mim foi bem inspirador. Pô, legal que você começou com isso, porque parece que o Franklin vai declamar essa poesia aí, né? Não, eu não sou poeta, não, Yuri, nem Bebel. Mas eu estava acenando com a cabeça, né? Aqui a gente está numa gravação entre nós, a gente consegue se ver, mas as pessoas que estão ouvindo a gente não, né? Mas eu fiquei sensibilizado porque a palestra da Dr. Joy Buolamwini, maravilhosa, que também fala sobre poesia e também fala sobre algoritmos e vieses nos algoritmos, né? Na inteligência artificial. E tem um momento que a entrevistadora dela perguntou para ela por que assim da poesia, né? E você fazer essas poesias para falar sobre temas tão sensíveis, né? Como a questão dos viés raciais na inteligência artificial, ou mesmo a guerra da Palestina, né? Que ela também apresentou um poema falando sobre isso. E ela disse que, no fundo, ela sempre foi uma poeta e uma cientista, mas ela nunca conseguiu fazer essa união entre as duas coisas. Mas que depois que ela descobriu que ela poderia apresentar isso de uma forma, a ciência, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais clara, através da arte, ela encontrou a união perfeita, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com esse grande tema que eu saio daqui com a cabeça fritando, que é, de um lado, a inteligência artificial, mas não a inteligência artificial, a aceleração da tecnologia e das disrupções tecnológicas que estão vindo e a nossa incapacidade de processar tudo isso. Me parece que toda vez que eu leio sobre chip, a capacidade de processamento dos chips está cada vez mais veloz e tudo mais, e parece que a gente humano vive num processamento cada vez mais devagar. Então, o que eu saio daqui muito provocado é as palestras do Ray Kurzweil, que fala que a singularidade está próxima, da Amy Webb, que fala dos superciclos de tecnologia, do Imre Kraft falando que a gente vai acelerar 100 anos em 5, né? Parece que a tecnologia está subindo numa progressão geométrica, na multiplicação, enquanto as questões essenciais do que faz o humano é uma progressão aritmética, né? É de um em um, passinho em passinho. E aí eu boto um grande destaque para a programação do South by, que traz entre os destaques deles, aquelas palestras que falam sobre pertencimento, relacionamento, intimidade, como que a gente combate a solidão, como que a gente mantém a saúde mental, né? Eu acho que a gente precisa de um cérebro, né, e um pensamento crítico maior sobre a Brené Brown, que estava aqui falando sobre o calendário, né, o dicionário das emoções, para poder lidar com todas essas questões que estão vindo atropelando tudo, né? Parece que a gente... eu escutei uma palestra também falando assim, a gente fala sobre muitas das maravilhas da inteligência artificial, que ela vai curar todos os cânceres, que ela vai poupar o nosso tempo e a produtividade, mas a gente não fala tanto sobre os problemas que vêm acarretados com isso. O que a gente vai usar com esse tempo que a gente tem disponível? A gente vai usar para pensamento profundo? Será? Eu brinco assim, só para poder fechar esse monólogo de introdução que já é bem impactante, que eu estou realmente muito emocionado com isso. O WhatsApp é uma ferramenta que surgiu para a gente se comunicar melhor. Mas a gente está se comunicando melhor? Não, a gente continua preso nas nossas bolhas, cada vez mais polarizado, com comunicações mais rasas,
né? A Esther Perel fala da intimidade artificial, é isso que está acontecendo. Então, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o futuro disso, né? Sobre essa relação da gente, do tecnologia para um lado, mas da gente enquanto indivíduo humano e o pensamento crítico do outro. Achei muito boa a sua fala, Franklin. Acho que propus aqui dentro de uma ambição um pouco grande nossa aqui de capturar o Zeitgeist a partir dos temas que foram falados, mas eu acho que a pista está por aí, né? Pelo menos vocês estão bem alinhados com a minha introdução também sobre essa tônica do avanço da tecnologia versus também esse resgate do que é mais importante e inato do humano para a gente saber navegar diante dessas incertezas e dessa progressão exponencial ou, enfim, geométrica, como você falou, da tecnologia, né? Como é que vocês estão enxergando, assim, tentando seguir nessa provocação do espírito do tempo? O que vocês acham que vale destacar? Porque eu falei também da solidão, né? Acho que tinha muita coisa falando sobre solidão. Uma coisa também que eu achei importante, né? O Hugh Forrest, que é um dos presidentes do South By, né? Que é chefe da programação, hoje na mensagem de fechamento dele, ele até, assim, não sei se Franklin assistiu, se vocês assistiram, mas ele deu um tom até um pouco o copo mais lado vazio, assim, né? Porque ele destacou a enorme preocupação que ele tem com a parte de regulamentação da inteligência artificial, né? Ele fez uma comparação com as mídias sociais, né? Ele falou assim, alguns anos atrás a gente estava aqui discutindo, né, de forma análoga a potência das mídias sociais e hoje em dia o que a gente está vendo muito, né? A questão do isolamento, da solidão, da polarização, né? Então ele deu uma chamada, assim, um alerta para a gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu com as mídias sociais, né? Da gente ser, e eu ouvi isso direto, assim, da gente ser muito consciente, né? O pessoal até falou mindful, né? De onde a gente quer chegar com a inteligência artificial, quais são os limites que a gente quer colocar, a questão da regulamentação, a questão da governança dos dados, né? Tenho até uma curiosidade, um caso que também eu ouvi em mais de um painel do Air Canada, não sei se vocês viram esse caso, que uma empresa, né, Air Canada, usou a inteligência artificial para fazer atendimento ao consumidor e o chatbot deles prometeu para um consumidor um desconto lá enorme numa passagem que não existia, né? Porque tem essa questão da alucinação da inteligência artificial, né? E aí a Air Canada não quis se responsabilizar. Falou assim, é culpa do chatbot. O chatbot tem seu próprio... E aí eles perderam, né? A justiça deu a causa ganha para o consumidor e falou, não, vocês são responsáveis pela sua inteligência artificial, pelo seu chatbot, né? Então, eu acho que tem muito a ver isso, assim, com essa questão da ética, da diversidade e inclusão. Então, a gente precisa, né, as empresas terem essa consciência, ter essa responsabilidade com a inteligência artificial, né? Então, a parte de regulamentação, de ética foi muito falado, né? De diversidade e inclusão. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente não esquecer, né? Bebel, você sabe que o curioso é que a palestra da Sandy Carter falou a mesma coisa. Ela deu como exemplo a filha dela, que foi fazer um exercício na faculdade para poder criar prompt, né, de inteligência artificial. E aí a inteligência artificial gerou para ela resultados de um livro que nunca existiu, escrito por pessoas que nunca existiram, mas falou aquilo como se fosse uma grande verdade. Das 5 referências bibliográficas que o ChatGPT trouxe para a filha dela, 3 não existiam, né? E mais uma vez, como é que fica o pensamento crítico nessa história, né? Porque a ferramenta de inteligência artificial, ela te fala as coisas como se fosse uma verdade absoluta, né? E tudo ali você tem que questionar, né? Tudo ali você tem que, de alguma forma, ter um momento ali de falar, peraí, deixa eu checar aqui a fonte disso. Enquanto elas forem com essas caixas pretas, né? Enquanto essa responsabilidade continuar ainda na mão de poucas pessoas que têm todo o poder, né? A gente está vivendo hoje uma hegemonia das big techs, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu acho que a palestra da Colette, junto com a Chai Suruí, que foi promovida pela Natura, né? Foi uma palestra muito emblemática, falando sobre a importância da Amazônia, né? E do conhecimento ancestral. Hoje em dia eu tenho brincado falando que a inteligência ancestral, né? A IA ancestral, né? Ela vale muito mais do que a IA tecnológica, né? E aí, um momento, a Colette, ela fala assim, olha, a resposta para todos esses problemas é simples, todo mundo sabe. E desculpa não trazer aqui uma fórmula mágica, mas é o capitalismo.
é a forma como o incentivo para as empresas é dada. O que aconteceu na OpenAI esse ano é uma coisa assustadora. Assim, o Sam Altman, ele foi tirado do conselho, pelo conselho do cargo de CEO da empresa, e depois ele voltou como herói. Peraí, gente, o que está acontecendo nessa história? Ele não é um herói, não. Ele voltou justamente porque ele violou um preceito fundamental da empresa, que era ser uma empresa de fins não lucrativos, né, para poder ajudar a humanidade. E hoje a empresa cada vez mais está indo para esse lado. Então, mais uma vez, as questões relacionadas às tendências tecnológicas, no meu entendimento, elas estão muito mais nas áreas humanas, na filosofia, na psicologia, na economia comportamental, sabe? Mas eu acho que esse lado que a gente já falou aqui da poesia e da arte sendo ligada com a ciência, é porque a arte e a poesia, ela não dá resposta. Ela não é o pensamento do engenheiro. O engenheiro, ele busca solucionar problema, né? E a arte e a poesia, ela busca fazer perguntas, provocar, criar novas percepções. Algo que a inteligência artificial não vai fazer, porque o que ela faz é replicar o que já está existindo, né? Então, como que a gente consegue unir essas duas coisas? Eu acho que essa é a provocação que a gente tem que sair daqui, né? Vamos valorizar mais as áreas humanas, vamos mais valorizar a poesia, vamos valorizar a arte, porque é ali que vai estar a resposta ou as perguntas para os problemas que a tecnologia vai nos causar. Super. E uma coisa que eu achei legal, complementando, é que muita gente falou assim, gente, inteligência artificial, né, e a implementação dela, que eu acho que muitas pessoas e empresas perguntam, não é sobre uma questão de tecnologia, né? Não é para estar dentro do departamento de tecnologia, né? É uma questão de gestão de mudança, né? É uma questão de comportamento. Você precisa primeiro entender para que você quer usar ela, né? Teve gente também, que eu acho que foi a própria Cern, falou assim, você pode começar onde você quiser, né? Contanto que você saiba que objetivo você quer conseguir com ela, né? Então, maravilhosa. Pois é, eu amei a palestra dela. Então, acho que é muito sobre isso, né? Não focar tanto na tecnologia, né? Entender as limitações, essa questão da alucinação. A questão a inteligência artificial não sabe que ela não sabe, né? Isso é uma grande limitação dela que, enfim, a ideia é que a visão é que isso seja superado, né? Mas hoje ela não sabe que ela não sabe. Então, você que tem que saber, o humano que tem que ter justamente o tal do pensamento crítico, né? E aí também uma coisa que eu lembrei, falando de pensamento crítico, eu acho que uma pergunta que muita gente fala, né, a grande preocupação e a força, né, e o trabalho, os empregos, né? Então teve muito assunto sobre isso. E eu achei assim, eu achei que o output foi mais positivo, né? Muita gente falando que é uma coisa que vai ajudar os empregos, né? Que vai ajudar o trabalhador ali a ter mais tempo de fazer o que é essencial do emprego dele, né? Então, o professor ter mais contato com o aluno do que fazer trabalho administrativo, operacional, né? O médico com o paciente, a enfermeira com o paciente, do que eles fazendo os trabalhos administrativos e operacionais. E eu acho que teve um aspecto interessante que uma palestrante falou, acho que foi até na palestra de hoje, que é sobre a questão do que eles chamam aqui, né, do white collar, né, que são o trabalhador administrativo, né, executivo, estratégico, versus o trabalhador blue collar, né, que é o mais operacional. Então, assim, pela primeira vez a tecnologia está afetando mais diretamente o trabalhador estratégico, né, do que o trabalhador ali operacional, porque é isso, existe um trabalho intelectual, cognitivo, que a inteligência artificial está conseguindo fazer, né, está conseguindo superar, mas é claro que a gente tem que lembrar que é um complemento ao trabalho, né, que a pessoa está fazendo, né? Então é uma coisa, acho que mais positiva do que negativa, né, nesse momento. Mas uma coisa que eu fico pensando muito é sobre a necessidade de todo mundo ter que se reinventar e se adaptar a isso. A inteligência artificial, diferente do ano passado, que ainda a gente estava numa lua de mel ali em 2022, 2023 no início, né? O South by acontece em março, e a inteligência artificial generativa, ela veio para o mercado no final de outubro, início de novembro. De 2022. Então é importante, de 2022, perfeito, Yuri. Então é até importante explicar que o processo de 80% da programação do SoftBuy é definido no Panel Picker, e o Panel Picker acontece em junho do mês anterior, do ano anterior ao que o evento acontece. Então, o que acontece? Em junho de 2022,
foi definido 80% da programação de 2023. E aí vem a inteligência artificial generativa em outubro, novembro de 2022, e eles têm que correr para poder preencher ali a programação. Eu lembro que a programação de 2023 foi anunciada muito em cima do laço, porque eles tiveram que correr para poder colocar algumas pessoas para falar sobre um assunto que pouquíssimas pessoas eram especialistas, né? Hoje em dia todo mundo é especialista em IA. Assim como todo mundo é especialista em social media, todo mundo é especialista em vários outros temas. Mas o fato é, no ano passado, as discussões ainda estavam numa grande lua de mel. Era tudo muito positivo, muito incrível, como isso vai solucionar nosso problema. E agora acabou a lua de mel. Então, a gente está vendo muitas discussões nesse ano que são muito mais sérias, falando sobre desinformação, sobre deepfake, sobre regulamentação, sobre saúde mental, sobre direitos autorais, né, sobre várias outras questões. E aí a pergunta, mas assim, a grande questão que a gente sai dessa história toda é fato que isso é a nova Revolução Industrial? É fato que isso vai alterar completamente as relações sociais e de trabalho também? Né? Tem gente hoje que se relaciona com inteligência artificial, tem gente hoje que está alimentando inteligência artificial com falas de psicólogos para não pagar um psicólogo e usar a inteligência artificial como psicólogo. Olha que piração, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso vai impactar todo mundo. Então, assim, a gente vai precisar retreinar todo mundo. Vai ser a nova Revolução Industrial, mas será que a gente vai ter velocidade para poder treinar todo mundo no tempo que a gente precisa? Provavelmente não, né? Mas, cara, vamos sair um pouquinho assim desse assunto de inteligência artificial, só para tentar explorar alguns outros assuntos. E aí você estava falando, você até falou, né? Psicólogo, você estava falando dessa questão do humano. Um outro tema que eu achei bem interessante, assim, e colocado em alguns painéis foi a questão da importância do humor, né? E aí até destaco aqui uma entrevista que foi feita com a Esther Perel, que é uma psicoterapeuta, com o Trevor Noah, que é um comediante, e eles falaram assim sobre a importância do humor, o humor sendo uma das principais formas de liberdade. Ela falou também que fazer o outro rir é o mais próximo de se conectar com a outra pessoa sem tocá-la. Alguns conceitos de efeito, né, que trouxeram a partir disso, que eu acho que um ponto assim que para mim ficou muito da fala deles é que a gente não tem controle sobre as coisas, né, cada vez menos controle num cenário de mudanças vorazes, mas a gente tem controle sobre a forma como a gente vai reagir a essas mudanças, e aí o humor vem como uma das melhores ferramentas possíveis para lidar com essas mudanças. Acho que vocês sentiram essa tônica também em outros painéis? Eu adorei, eu assisti também essa conversa. Eles falaram também sobre a liberdade e sobre a conexão humana, né? Que o humor serve para isso. E eu achei legal porque eu vi outras palestras ligadas ao humor. Eu estava aqui também no South by Edu, né? E teve uma palestra que falava disso. Só explica rapidinho o que é o South by Edu. Claro, antes do South by, a gente tem 4 dias ali de conteúdo focado para o público de educação. É muito menor, né? Em 2 lugares, né? Mas ali com esse recorte, né? Para esse público de educação corporativa, executiva, né? Educação básica. E aí teve uma palestra que eu vi de uma humorista mesmo, né? E assim, foi muito boa, porque ela falou dessa força do humor, né? De você. E ela faz campanhas de sustentabilidade, né? É contratado por várias empresas. Faz, digamos, trabalho sério, né, questões políticas, e ela alega que assim, ela não vê nenhuma área onde não possa entrar o humor, né, e a positividade, e a força que isso tem, né, para a gente conseguir falar e criticar as questões, né, que a gente está lidando. Eu não cheguei a ver palestras de humor, mas isso me conectou com o tema do Super Communicators, né, que é um novo livro do Charles Duhigg, que é o cara que criou O Poder do Hábito. E tem uma história nesse livro, ele falou no South by desse ano, né? Mas tem uma história desse livro que é muito boa, que ele fala que quando fizeram o processo seletivo dos astronautas da NASA, né? Tipo assim, as pessoas que estavam concorrendo àquele cargo, os primeiros astronautas, todos eles eram excepcionais. Todos eles passavam em todos os testes que eram aplicados. Só que no final tinha espaço para pouquíssimos, eles tinham que fazer uma exclusão. E como que eles fizeram isso? Eles descobriram que os astronautas, que eram os astronautas que mais tinham a aptidão para poder ir para o espaço, eles eram os supercomunicadores. E como que eles eram os supercomunicadores? Porque eles eram os mais empáticos. Então, eles eram os que riam mais, eles eram os que escutavam as pessoas, e eles reagiam às falas das pessoas de uma forma mais emotiva, né? Porque quando você... a coisa do humor, ele entra nessa conexão. Tipo, o humor é bem difícil, né?
porque cada cultura, né, tem o seu tipo de próprio de humor, né? Se você vai escutar uma piada em português de Portugal, é diferente da piada do português do brasileiro, muitas vezes, né? Mas para você criar essa conexão de fazer duas pessoas rirem juntas ao mesmo tempo, você tem que ter esse bonde, né, na comunicação, você tem que ter esse laço. E esse laço se dá através de uma empatia cognitiva, se dá através de uma emoção, né? E essa emoção, ela não é racionalizada. Tantas vezes assim, a gente ri de uma coisa muito espontânea, que a gente escutou uma besteira que a gente nem pensou sobre aquilo. Às vezes a gente até ri e pede desculpa depois. O Trevor falou exatamente isso. Falou assim, às vezes eu tô falando uma piada, o pessoal ria e fala, não, peraí, não acho isso engraçado. Né? Sua primeira reação foi rir. E a gente volta para a questão da solidão com isso também, porque né, essa coisa das pessoas estarem muito desconectadas. Teve até uma palestra que eu vi que eles trouxeram um dado impressionante assim, sobre a queda dos encontros presenciais dos adolescentes. Assim, os adolescentes, desde há 3 décadas atrás, ou seja, nos últimos 30 anos, vem uma decrescente, né? A quantidade de vezes que os adolescentes se encontram pessoalmente, porque eles estão muito online, só que acabam deixando de aprender questões como essa que você falou, né, Franklin, de empatia. E aí a Esther Perel, ela traz essa coisa, né, da importância de você ouvir com atenção, sem expectativa, sem querer responder, sem querer concordar, sem julgamento, sem vieses, só ouvir para entender, né, que é uma coisa que realmente é difícil, a gente ouve no acelerado, a gente ouve já pensando na resposta. Então, enfim, acho que é um ponto também destacado dentro dessa... Posso dar um exemplo em cima disso que eu acho bem interessante? Estava conversando recentemente com a minha esposa, que também é minha sócia lá no clube, a Carol, sobre como eu acho fácil da gente ter um relacionamento com o algoritmo. Ela me perguntou, se você namoraria um algoritmo? Assim, eu acho que eu já namoro um algoritmo. Ele se chama Spotify. Me desculpa, mas eu namoro o algoritmo do Spotify. Por quê? Porque todos os amigos que eu tenho que amam música, ninguém quer escutar sobre a música que você está indicando. Eles querem indicar a música que eles estão escutando. As pessoas parecem que... repara nisso, é exatamente esse ponto. Numa conversa que você tem, hoje em dia eu me sinto muito mais atraído de ter relacionamento com pessoas que são curiosas, que perguntam as coisas. Repara em alguns encontros casuais que você vai ter com pessoas, que as pessoas só falam ao lado dela. Elas só querem falar ao lado dela. Elas perguntam muito pouco, sabe? E se o algoritmo do Spotify, que já me dá recomendações maravilhosas, né? Se ele desenvolve uma personalidade e se ele começa a criar ali um corpo, alguma coisa, eu vou... Com certeza vai ser meu melhor amigo ou minha melhor amiga, entendeu? Mas eu acho que essa questão da solidão, ela está muito relacionada também com a pandemia, que é uma coisa que aconteceu e a gente esqueceu. Parece que todo mundo se recuperou, mas foi um trauma coletivo mundial, né? E também está relacionada com a coisa dos pais que, para poder acalmar os filhos, dá na mão deles um iPad, dá na mão deles um celular. Né? Então, assim, as crianças realmente elas estão cada vez mais desconectadas, né, desse meio social. Bebel, o que você acha? Eu queria... vocês falaram de uma questão que eu lembrei de um workshop que eu fui, que foi maravilhoso, que a gente está falando um pouco de viés, né? A Franklin falou muito de viés de confirmação, né? Onde você só quer ouvir aquilo que confirma as suas crenças, né? E eu participei de um workshop que era sobre um conceito que se chama engenharia social, né? E ele foi sobre a psicologia da vulnerabilidade humana. Ele foi conduzido por 2 pessoas dessa empresa Social Engineering, que é, né, em português, engenharia social. Então foi o CEO, que ele até se chama de Chief Human Hacker, né? Ele hackeia os humanos, né? E, inclusive, assim, gente, eu acho que ele tem um emprego mais legal do mundo. O emprego dele, ele é pago para, literalmente, invadir prédios. Tá? Isso é o emprego dele. Ele tem que testar a segurança dos prédios. Então, ele é contratado tanto por grandes empresas quanto pelo governo para justamente testar a segurança dos prédios, né? Que loucura. E aí ele... Não, muito doido. Ele estava junto com uma engenheira social, que é uma cientista e uma doutora em psicologia e comportamento humano, e o trabalho deles todo se baseia em vieses humanos. Então, para ele conseguir invadir os prédios, ele tem que explorar quais são os vieses cognitivos que eles vão usar para invadir determinado prédio, né? Então, tem vieses mais comuns, que são tipo o viés da confirmação, onde a gente tende a favorecer a informação que está em conformação com as nossas crenças, mas tem outros vieses também mais interessantes, tipo o viés de disponibilidade, né? Onde a gente tem a tendência de achar que exemplos que vêm à mente de maneira mais rápida ou mais fácil são, na verdade, mais comuns.
do que de fato são. Né? E tem vieses mais... Ele contou casos, né, de invasões bem-sucedidas. Né? Ele contou por exemplo, viés da manada, né? O que acredita assim, onde você acredita que a maioria das pessoas está certa. Né? Então, é aquela coisa, você vai com a manada. Então, ele deu um exemplo lá de um prédio que ele estava invadindo, e um recurso que ele usou era mostrar lá um papel com várias assinaturas, que ele estava fingindo que ele era um prestador de serviço para consertar lá um equipamento de ar-condicionado central. E aí ele mostrou, a pessoa não queria deixar, né, porque ele não estava lá, e ele mostrou assim, você só tem que assinar aqui. Aí tinham várias assinaturas prévias, né, de outras pessoas, tudo mentira, é claro, mas aquilo ajuda a pessoa a pensar assim, pô, se todo mundo já assinou, né, por que eu estou aqui criando caso? E foi muito interessante. E aí, por que isso é importante? Aí, assim, inevitável a gente não voltar para a inteligência artificial, mas a questão do viés, né? Uma coisa que eles falaram muito lá, e a psicóloga falou, né? A doutora em psicologia, né? O viés é humano, assim, não tem como a gente eliminar. Então, assim, não, isso vai estar junto ao que a gente criar de tecnologia, né? A tecnologia criada por humanos. Então, acho que tem essa interação aí interessante. E na verdade, a gente ficar consciente disso e tentar lutar para controlar, mas sempre vai ter algum aspecto de viés junto, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode falar, para além dessas tendências, né, que a gente explorou, uma coisa que a gente ainda não falou, que eu acho importante também da gente falar, é sobre o festival como um todo. Né? Como eu falei, além dos conteúdos, das sessions, tem diversas ativações de marca, tem experiências de realidade virtual rolando, tem show pra caramba, enfim. Aí eu acho que vale aqui, antes da gente entrar nesse assunto, fazer um exercício de imaginação, né? Para quem não veio no SXSW. A gente está em Austin, no Texas, uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes, uma cidade cheia de pubs e que parece que recebe, se eu não me engano, 300 mil pessoas para além dos habitantes da cidade no SX, certo, Franklin? São 70 mil na conferência e 400 mil no total, mas dos 400 mil também tem os habitantes de Austin. Perfeito. Mas só na etapa da conferência são 70 mil. Assim, basicamente o movimento aumenta aí pelo menos uns 40% fácil na zona central, que é onde acontecem a maior parte das ativações, né? Tem lançamento de filme, tem ativação de marca, tem show, como eu falei, enfim, diversas coisas. Então, pensa nessa cidade, né? Repleta de pessoas, muita gente de várias áreas, muita gente de tecnologia, muita gente da área de criatividade, muita gente trocando ideia, conversando, indo para show, indo para pub, indo para as ativações. Então, assim, só para pintar esse cenário. E aí, dentro disso, tem todas essas ativações. Queria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês viram de mais interessante? Tem a Creative Industry Expo, né, que mostra vários produtos super para frente, assim, super na vanguarda da tecnologia. Tem as ativações de marca também, tipo, teve Porsche, teve Tide, que é detergente, né, marca de detergente. Tiveram várias marcas, então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí o que vocês viram de mais interessante nesse sentido. Quer começar, Franklin? Posso começar. Obrigado, Bebel. Eu fui numa ativação que, na verdade, não é uma ativação de marca, foi numa experiência do XR. Foi incrível. O XR é uma feira de realidades estendidas. O que significa isso? É uma mistura entre realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Às vezes tem até instalações que são de realidades sônicas, né? Que é só para você viajar numa possibilidade sonora nova, né? Uma experiência sonora. E todo ano que eu vou para o South By, eu procuro participar de pelo menos uma ou duas ou três. O limite fica porque realmente é muito confuso, tem muita fila, você tem que agendar o seu horário, muitas vezes você vai de tarde, e aí quando você chega de tarde já tem uma outra palestra que você está naquele momento que você não vai sair, ou você está num outro lugar. Dinâmica de festival, né? Festival é isso, né? A gente compra falando que vai ver aquele artista X, chega na hora e está na fila da ativação lá de marca para pegar um brinde, ou então tá no bar com os amigos. Mas lá na XR Experience eu participei de uma experiência chamada The Emperor, o Imperador, que foi muito bem falada pela Simone Clias, que é uma super especialista dessa área. Tem episódio dela aqui no podcast. Eu vou botar, né, assim como todas as referências também que a gente está citando, vai estar tudo no link na sinopse do episódio. Maravilhoso. Eu perguntei para ela, Simone, me indica 3 experiências, as 3 que você acha mais incríveis. Ela falou, eu não fui nessa, mas todo mundo fala que é a que tem que ir. E olha, gente, não é brincadeira não, assim, eu saí chorando copiosamente, eu tive que pedir desculpa para a pessoa que estava cuidando da experiência, porque eu não conseguia parar de chorar,
porque você coloca um óculos de realidade virtual e você participa de um filme. E esse filme tem 40 minutos. E é um filme preto e branco, todo em 3D. Você entra, né, num outro corpo, num outro organismo, né? E você vê a sua mão, você mexe a sua mão, e a sua mão é uma outra mão, é uma mão de um senhor que tem uma aliança, né? E, na verdade, você descobre que essa narrativa de 40 minutos foi criada por uma diretora francesa em homenagem ao pai dela, que ela perdeu esse pai quando ela ainda era criança. Ele teve uma doença chamada afasia, e aonde ele fica no estado vegetativo. E ele só se comunica balbuciando algumas palavras, muito pouco, e movimentando a mão, apontando com gestos, assim, com a mão, né? E aí, quando você coloca esse óculos, você entra na mente do pai. Então, quer dizer, você não consegue falar, você só consegue levantar a mão e apontar. E eu não consigo explicar para você o que é isso. Porque quando você entra... A gente fala muito sobre tecnologia facilitando a nossa vida, mas a gente fala muito pouco sobre a tecnologia para sensibilizar a gente. As experiências imersivas de realidade virtual que eu gostei mais de participar eram aquelas que me colocavam numa posição de uma pessoa, por exemplo, autista, de uma pessoa, por exemplo, que não conseguia ver cores, né? Então, assim, essa experiência como um todo, eu lembrei muito do meu pai, e eu me sensibilizei de uma forma muito grande. Incrível. Eu morri de saudade do meu pai. E quando eu tirei o óculos, eu não conseguia parar de chorar, sabe? Então, assim, eu tive um tempo ali para me recuperar. E eu acho que todo mundo que vem para o South by deveria participar de uma experiência como essa. Essa é uma das coisas que eu acho que são incríveis no evento, cara, que maneiro. mas é difícil. É lindo. Eu participei de uma e é isso, né? A gente não tem controle sobre nossas emoções na hora. Talvez, não sei se é porque a gente não é uma geração que nasceu com essa tecnologia, mas eu participei de uma também que sobre toda a questão da menstruação, né, em alguns países, assim, onde aquilo é motivo de vergonha, né, algumas culturas, mas, assim, eu achei, eram 33 minutos, né, e em alguns momentos pesados, assim, claustrofóbicos, e aí eu tinha que fazer um esforço mental, assim, para eu não ficar muito desconfortável. Eu ficava assim, não, gente, calma, eu tô aqui sentada numa cadeira, num pavilhão, participando, tipo assim, não tô de fato dentro dessa... Porque é incrível isso, né? A capacidade imersiva que aquilo proporciona de fato né, na gente. Esse tema de realidade virtual para sensibilizar é um tema até que a gente falou no último Festival Futuros Possíveis, agora em novembro, né, de 2023. A gente trouxe uma experiência da Voice of the Oceans, que é uma ONG de defesa dos oceanos, para conscientização sobre a poluição do plástico. Então, através da realidade virtual, você conseguia entrar ali num cenário que simulava o oceano, passando os bichos, tudo lindo, e do nada você via o excesso de lixo ali, a quantidade de resíduos que fica ali debaixo do oceano e gerava um impacto, né? Eu acho que a realidade virtual ela tem também muito essa função. Ô Yuri, posso falar mais uma coisa que eu vi que eu achei muito surreal esse ano? A feira, o Creative Industry Expo, que você comentou aí, sempre traz umas coisas muito fora da casinha, né? Eu quero isso, eu quero saber quais coisas, porque eu não consegui dessa vez. E os japoneses, eles, cara, são mestres nisso, né? Então, todo ano o Japão tem um stand lá, com os experimentos dele. E uma coisa que eu vi do ano passado, dos últimos anos para esse ano, foi uma evolução radical dos sensores ápticos. O sensor áptico é uma coisa que permite que você sinta uma coisa usando um aparelho, usando algum tipo de recurso ali tátil, né? Você sente aquilo ali à distância. No ano passado, eu participei de uma experiência usando sensor áptico que tinha um modelo, um manequim, e tinha uma jaqueta com fios conectados a esse manequim. Então, quando você veste essa jaqueta, a gente vestia a jaqueta, a Carol, que é minha esposa, ia lá, abraçava o manequim e eu sentia o abraço à distância. A jaqueta sentia o abraço, mas eu sentia um abraço à distância. Esse ano, já eles trouxeram uma caixa que você enfiava a mão dentro da caixa, uma coisa que me lembrou até aquele filme Duna, né? Tem um momento lá que o cara tem que enfiar a mão dentro de uma caixa ali. E quando você enfia a mão dentro dessa caixa, através de sensores que te dão uma espécie de mini choque na mão, sei lá, qual a explicação científica disso, você sentiu o tato sem segurar nada. Você sentia a mão molhada, você sentia um volume, segurando o invisível. Agora, imagina isso com o óculos de realidade virtual alguns anos à frente. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, não, as experiências digitais nunca vão substituir as experiências presenciais. Não sei.
Será? Não sei mais. Gente, aquele filme Jogador Número 1, né? Não sei se vocês viram, do Spielberg, Aham. que, assim, junto com essas tecnologias e a realidade virtual imersiva, né? Aquilo transcende, né? Eu participei dessa experiência também, era alguma coisa com ar, né? Ultrassônico, bem impressionante. Eu achei muito legal essa feira, porque é bem tangível, né? Você vê as aplicações assim daquilo, né? Então, e aí, gente, é muito variado, né? Tem desde, eu não sei se vocês provaram uma trufa que desenvolveram para para pessoal que vai para exploração espacial, né? Os astronautas terem todas as vitaminas ali no espaço, e aí estão comercializando para, né, o consumidor comum. Robôs também, achei que tinha um lá muito fofo, porque a gente fala muito de robô humanoide, mas também tem essa linha de explorar robôs que remetem a animais ou personagens. Tinha um lá que era a coisa mais fofa, parecia um pouco uma raposinha, e que ajuda na parte de médica, né, de ajudar ali nos hospitais, tanto com ações ali, com coisas operacionais mesmo, quanto também de criar um bem-estar para o paciente, né, para as crianças também, de criar aquele afeto, né? Então, acho muito legal. Assim, hologramas, né? Tinha muita coisa de holograma também. O que tinha de holograma? Eu vi uma galera postando também sobre esse holograma, mas eu não entendi muito bem o que era, qual era a proposta. Era uma máquina que criava um holograma seu, né, em tamanho 1:1, perfeito, assim, completamente fidedigno. E aí a gente até fez uma pergunta provocativa assim, tá, mas qual a diferença disso para um vídeo streaming, né? Uhum. Aí até eles responderam, porque isso aqui você tá 1:1, você tá realmente muito mais realista, né, do que um vídeo. Então, sim, você pode fazer uma palestra em outro lugar, estando na sua casa, né? Exatamente. Legal. Eu acho que 2 aplicações práticas desse holograma que eu vi lá que eu achei interessante. Uma, imaginar que, de repente, você pode ter uma sala dessas na sua empresa, e aí você vai fazer um Zoom com uma pessoa, ou uma apresentação para uma pessoa, e a pessoa está vendo você do seu tamanho real, ao invés de estar vendo numa telinha 2D, está vendo 3D, tamanho real, fazendo a apresentação, né? Então, é muito mais real. E uma outra no varejo, né? Eles até expunham lá um tênis que ficava girando naquela maquininha ali, em 3D, o holograma, mas que tinha botões embaixo que você podia ver outras cores, você podia ver tamanhos, né? Então, assim, eu acho que a gente está saindo de uma realidade cada vez mais 2D, virtual, para uma realidade cada vez mais 3D mesmo, inclusive cada vez mais com textura, através desses sensores ápticos, né? E o mais legal de você ir no South by todos os anos é isso, é você ver como que as coisas evoluem, né? Boa, pessoal, acho que assim, a gente conseguiu tatear aí, né, muitos dos principais assuntos que foram expostos, debatidos, apresentados aqui no festival. É claro que a gente jamais conseguiria tudo, mas, na minha opinião, acho que a gente convergiu bem, né? 3 pessoas diferentes que foram para conteúdos diferentes, mas que convergiram aí numa ideia que já dá uma pista para esse zeitgeist que a gente está buscando, né, para entender esse espírito do tempo. Vocês acrescentam mais alguma coisa? Vocês acham que é importante falar mais alguma coisa que a gente não falou? Eu vou fazer uma coisa que eu vejo raramente acontecer nesse podcast, mas eu escuto esse podcast sempre, que é perguntar para o entrevistador Yuri Campos o que ele viu de interessante, o que ele destaca como tendência. Pô, mas mais do que eu já falei... olha, um assunto, então, que eu acho que a gente não explorou muito aqui é sobre a Creator Economy, né? Até a gente fala, eu falei no início que esse ano foi o primeiro ano que teve uma trilha inteira dedicada a isso. Aí eu vi um painel interessante da rede de parcerias do TikTok falando um pouquinho sobre essa mudança do paradigma, né, das redes sociais. Inclusive, tem um episódio recente aqui do podcast com a Carla Knoplek, que, né, sua amiga também, Franklin, sensacional, que sabe tudo do mercado de conteúdo digital. Ela já estava dando essa tendência aí desde 2022, na coluna dela da Veja Rio, que as redes sociais elas estão cada vez menos sociais, né? Elas são cada vez mais movidas por algoritmos, e aí o que foi destacado nessa palestra da pessoa do TikTok é que a gente está entrando na era da cultura. Então, que as marcas elas já não têm mais controle sobre
a marca delas, né? Porque o conceito de marca branding das empresas é co-construído com os consumidores e com as pessoas que estão interagindo com essa marca nas redes sociais. Isso eu achei uma coisa interessante também e que eu senti essa pegada também em outros painéis que eu vi sobre esse tema da Creator Economy. Foi super forte, mas isso aconteceu no finalzinho mesmo, né? Então, a última track que terminou foi do Creator Economy. Então, a gente está vivendo isso ainda em real time. E você, Bebel? No momento que o TikTok está ameaçado de ser banido nos Estados Unidos, né? Também teve uma galera falando, acabou, né, de aprovar no Congresso, enfim, tá com esse perigo. Alguns desdobramentos importantes a gente vai ter que observar a partir disso, e aí a gente vai, com certeza, sempre trazendo essas tendências aqui no podcast também. Sobre Creative Economy, a palestra de fechamento, né, foi sobre isso, né? Que foi a morte do seguidor, né? Foi uma palestra bem linda, passional, do Jack Conte, que é CEO de uma plataforma chamada Patreon, e ele fez quase que um manifesto contra, né, essas ferramentas que existem hoje, que elas completamente abalaram a economia desses content creators, né, que não tem mais controle ali sobre quem está seguindo eles, né? A gente, né, como os fãs e seguidores, a gente não tem mais controle sobre o que a gente quer ver, e sim o algoritmo define, né, toda essa questão do ranqueamento. E ele, na verdade, teve esse título provocativo de, né, a morte do seguidor, mas ele tem uma visão bem positiva. Ele acha que com novas plataformas como a dele, e ele até quis falar que além da dele existem outras, que ele acha que não vai morrer, que a gente pode recuperar isso, né, voltar com essa democratização, né, tirar do poder ali das grandes 5 empresas, né, que estão dominando isso, e voltar com essa liberdade aí, tanto para os seguidores, para os fãs, quanto para os criadores, né? Então acho que foi bem positivo o fechamento nesse sentido. Boa. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, Franklin, Bebel, queria agradecer demais a participação de vocês aí no podcast e pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estão lendo, vendo, ouvindo. Bebel, eu sei que tem várias aí já do festival, para compartilhar com a nossa audiência. Vai, Bebel, primeiro, porque eu não estou conseguindo pensar ainda numa boa. Não precisa ser sobre o SX, tá, Franklin? Qualquer coisa que você ache legal compartilhar. Tá bom. Bom, eu acho que assim, uma coisa chave que acho que a gente tem que falar é assim, não tenham medo. Muita gente falou isso, né? Comecem em qualquer lugar e principalmente estudem, aprendam, leiam, né? Porque assim, não tem como resistir a isso que está acontecendo, a essa nova tecnologia. E eu acho que o saldo para mim foi, apesar desses alertas, né, e muita gente falando desse medo que faz parte, acho que foi positivo. Acho que tem muitas coisas, muitos benefícios, né, e muitas abordagens que podem ser fundamentais para resolver problemas críticos e complexos do mundo que a gente está encarando hoje. Assim. Então, acho que, para mim, isso é uma dica fundamental. E, assim, livro, filme, bom... É muita coisa, gente, assim, a Yuri vai ter que botar muitos links aí na descrição desse podcast, mas, assim, teve uma palestra especialmente que eu amei, que é do Chris Dixon. Ele está lançando um livro que é Read, Write, Own, né, leia, escreva, se aproprie, né, que é sobre a próxima era da internet, né? Então, ele fez uma provocação de resgatar qual era o propósito inicial da internet, que era algo, né, descentralizado, democrático, e como isso, né, foi meio que desvirtuado aí. A gente está nessa era de Web 2 indo para 3 e que existe aí toda uma possibilidade de resgate desses princípios, dessa intenção inicial com a Web 3, e ele lançou esse livro que eu achei muito, muito bacana. Eu comprei, inclusive, já, e ele é bem didático e recomendo. Vou pedir para o Yuri botar aí no link, para inspirar. Qual o nome do livro? Read, Write, Own. Read, Write, Own. Não sei como é que é em português. Building the Next Era of the Internet. Então, assim, fugindo um pouco ali do monotema inteligência artificial, é claro que tem a ver, mas acho que foi bem inspirador e prático. Eu acho que minha dica de ouro é para as pessoas que estão escutando esse podcast e desejam vir para o South by
Como vocês podem perceber, é um evento complexo. Na verdade, são vários eventos num só. Tem uma conferência de inovação, tecnologia e negócio. Tem um festival de música que a gente nem falou aqui. Nossa. Tem um festival de filmes que a gente nem falou aqui. E tem várias exposições. Tem a Creative Industry Expo, tem a XR Experience, tem as ativações de marca. Tem os eventos das marcas que acontecem. São 10 dias. É muito intenso. Tem uma vantagem muito grande que a gente falou aqui antes de começar o podcast, de estar fazendo esse podcast ao vivo, que aqui vocês estão ouvindo a nossa emoção, mas vai ter um monte de apresentação de download no Brasil depois, vai ter um monte de matéria que vai sair depois, e aí depois que a gente lê tudo isso, que a gente vê tudo isso, a gente acaba ficando enviesado, né? Pegando o que a Bebel falou sobre nossos vieses, né? E aí eu acho que até valeria a pena fazer um parte 2 desse depois, chamando outras pessoas para conversar. Mas a minha dica de livro, de filme, eu vou dar uma dica de um livro que eu li no ano passado, eu estava aqui catando enquanto a Bebel estava falando, que se chama Quando Deixamos de Entender o Mundo, de um autor chamado Benjamin Labatut. Ele é um chileno e é um livro maravilhoso porque eu adoro esses livros que fazem um cruzamento entre ciência e poesia. Então é uma ficção, é um livro de ficção e realidade. Você não sabe o que é ficção, o que é realidade. São contos, todos eles têm um corte entre eles, falando sobre as principais invenções do homem no século XX, entre elas a arma nuclear, né? Por isso o nome do livro, mas eu não vou dar muito spoiler. Só que é uma ficção histórica, só que ele tem um que é muito mais de ficção do que de história. Então você não sabe muito bem o que você está lendo, que é uma invenção, e o que aconteceu de fato, né? Mas é esse lugar da arte que eu amo, da provocação, das perguntas e menos das respostas. Então essa é a minha dica de ouro. E só olha que legal, gente. A gente começou falando sobre ciência e poesia e a gente está terminando falando sobre ciência e poesia. Talvez isso não seja à toa, né? Acho que é bonito, né? Pelo menos os nossos vieses acho que estão levando... É o que eu falei, a gente está convergindo bem, né? Exatamente o que você falou, é a emoção, né? O top of mind que está saindo, assim, né? O que a gente viu. Boa, eu vou dar uma dica também, que é a série Three Body Problem, que é de ficção científica, já que a gente está falando sobre isso. E eu tô falando sobre em outro livro incrível. Baseado em outro livro incrível. São do Netflix, não foi essa que a gente viu? Por Isso, isso que eu tô comentando sobre essa série, porque tinha uma ativação fantástica da Netflix aqui na rua, com um vídeo, assim, super bem feito, umas fumaças, um efeito sonoro muito envolvente, assim. Então fica essa dica também. A série vai estrear em março agora, né? Esse mês, já na Netflix. Tô animado para assistir. Desculpa, Yuri, te interromper aí. Nada? O livro se chama O Problema dos Três Corpos. É de um chinês mesmo, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é uma trilogia e é bem bacana, assim, super recomendo. Eu li o primeiro legal. E agora tô louco na série. Sim. E mais uma dica para você. No dia 2 de abril, a gente vai ter o Aquário, que é a nossa série de palestras e debates que acontece desde que a Casa Firjan inaugurou, em agosto de 2018. E o tema dessa vez vai ser o mercado de podcasts no Brasil e o potencial desse formato para as marcas e para os creators. A gente vai contar com a presença do Eliseu Barreira, que é Head de Podcasts da Globo, a Camila Justo, Head de Podcasts do Spotify, a Isabela Reis, podcaster, criadora e apresentadora do Angu de Grilo, e o Vitor Assis, CEO do Podpah. O evento é gratuito, presencial na Casa Firjan, mas vai ter também transmissão online, ao vivo, pelo YouTube, no dia 2/4, uma terça-feira, às 19 horas. Eu vou colocar o link aqui na sinopse do episódio, assim como todas as outras referências da nossa conversa. Espero vocês lá. É isso. Obrigado, Franklin. Obrigado, Bebel. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente continua nas redes sociais. Você pode falar com a gente pelo Instagram, @CasaFirjan. Se você quiser falar direto comigo, eu estou no LinkedIn. É Yuri Campos. Vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios. Se tiverem críticas e sugestões. Onde é que o pessoal te encontra, Bebel? Gente, meu LinkedIn também todo mundo chama de Bebel, mas meu nome é Maria Isabel, né? O Xerri. Casa Firjan, né? A gente está lá, sigam o Instagram da Casa Firjan, os conteúdos, a gente tem uma plataforma de conteúdo, tudo que a gente faz, né, Yuri, a gente deixa gravado lá, é o nosso Netflix de conteúdo ligado a tendências e inovação. A gente tem, além disso, né, cursos, tem exposições, tem palestras, 1000 coisas para a gente tentar fazer sentido do mundo, né, que está acontecendo, das novidades, né, ajudar a navegar aí nesse mar de complexidade, né? Boa. Onde é que o pessoal te encontra, Franklin? Meu arroba é bem fácil, é Franklin Costa. O Franklin é aquele americano, FRANKLN de navio.
E também no @_, aquela setinha para baixo, OCLB. OCLB é a nossa consultoria, a gente produz bastante conteúdo voltado para criadores de experiências, organizadores de eventos, mas também a gente fala bastante sobre inovação e tendência. E tem a nossa newsletter, que é a cápsula, ela é enviada a cada 2 semanas, onde a gente faz um grande download de informação de tudo que a gente está vendo pelo mundo. Boa, obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, gente.